Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Casa das Palavras, da sua nova temporada, traz até você uma série de entrevistas para mostrar um pouco do que a literatura mundial vem produzindo. Nós vamos conhecer alguns escritores desse mercado internacional e suas obras de maior sucesso. Então, vamos lá? Meu nome é Inês Bortagaray, venho do Uruguai, moro em Montevidéu, mas sou saltenha, da cidade de Salto, que fica a 500 quilômetros ao norte de Montevidéu. Em Um, Dois e Já, conto a história que é de uma menina que viaja no banco de trás de um carro com seus 3 irmãos. O carro dirigido por seu pai, ao lado da sua mãe. É um carro muito pequeno, faz muito calor e viajam todos apertados. E essa situação de confinamento é uma oportunidade para que a menina, que narra na primeira pessoa nesse livro, explore um sem fim de fantasias e também de pensamentos sobre a passagem do tempo, sobre a morte, sobre o tédio, sobre os vínculos, sobre os tesouros, suas afinidades, repertório de gostos e desgostos. Tudo isso vai transcorrendo dentro do carro, enquanto acontece uma quantidade de brigas entre os irmãos porque todos querem ir ao lado da janela. Nos últimos 10 anos, tenho trabalhado muito como roteirista, no Uruguai e também na região. Na Argentina, com uma amiga muito querida que se chama Ana Katz. É uma artista muito talentosa. E, ultimamente, também estou trabalhando como roteirista em projetos no Brasil. Em projetos de longa-metragem de ficção, de cineastas brasileiros como Cairinha Inus e Fernando Freira. O desenvolvimento como roteirista, para mim, é um desenvolvimento profissional. Eu me dedico a isso e é um trabalho. Um trabalho de que eu gosto muito, que eu faço com muita paixão, mas que entra claramente no território do trabalho. E a literatura é uma vocação, para mim, muito mais raivosamente pessoal e às vezes mais conflituosa também. Mais conflituosa porque é muito solitária, porque o trabalho em equipe e a necessidade de contar histórias a serviço de um projeto que sempre contém um roteiro, mas que não se limita ao roteiro, às vezes é um alívio, porque há muitas respostas mais claras. E a literatura, para mim, é entrar numa caverna sem saber para onde ir, sem saber quanto tempo vou passar lá dentro e sem saber se vou encontrar a saída. O mundo do roteiro é um mundo muito mais seguro, é um mundo que está muito mais preso a um formato, a uma convenção, a uma técnica. Para mim, a escrita sempre parte de uma imagem, sempre de uma estampa, algo que eu tenha aprendido e que se destaca, que emerge dentro do mundo ordinário e algo que resulta mais vívido, mais eloquente. E a partir daí começa para mim a ficção. Também é certo que como roteirista e escritora, tenho que saber escutar muito bem, porque
Há muita informação, muita riqueza na maneira de dizer. Em uma frase que você escuta casualmente, em uma fila, para pagar uma conta ou no supermercado. Se no princípio de tudo está a imagem, eu entendo que é muito importante ouvir, é muito importante a escuta. Eu estou lendo um livro, História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, também chamada América, escrita por Jean Delery no século XVI. É porque eu estou muito interessado em conhecer cada vez mais sobre a história e a vida dos nossos indígenas, fundamentais na formação do povo brasileiro, assim como os nossos antepassados escravos, os negros. Eu quero cada vez mais conhecer as nossas raízes. Eu quero recomendar a vocês um livro muito importante para esse momento, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Nós entendemos, como cientista que sou, e que o desenvolvimento da humanidade é uma coisa permanente. E é exatamente em obras como essa, obras como a de Morgan, que você vai encontrar exatamente os fundamentos, respeitando todas as crenças religiosas. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do programa Casa das Palavras. Um jovem escritor argentino volta ao país de origem para visitar o pai doente. Em meio a lembranças familiares e traumas causados pela ditadura militar, o escritor se depara com a história do desaparecimento de um homem, um morador da pequena cidade onde sua família mora. Passado e presente se misturam para criar uma narrativa que é ao mesmo tempo relato autobiográfico e romance policial. Esse é o enredo de O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva, do escritor argentino Patrício Prom, o nosso convidado de hoje do Casa das Palavras. Patrício, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu começo perguntando isso que está um pouco na apresentação do programa. Você mistura relato autobiográfico com a história do seu país, né, com uma história de um homem que desapareceu. De onde surgiu a ideia desse livro? Muitos livros são escritos seguindo um interesse intelectual, com o convencimento de que, nesse momento, esse livro é necessário. Mas outros surgem da experiência direta e se impõem ao autor de uma maneira que o autor não pode prever. E esse é um desses livros. Eu jamais pensei que iria sentir o desejo de contar essa história tão íntima e tão pessoal, além de dolorosa. Porém, em algum momento, a história me capturou e não pude escapar dela. Teria que escrevê-la, acreditava eu, para deixá-la para trás. Mas o que acontece é que, às vezes, quando você escreve um livro, a história te arrasta com ela e você não pode deixá-la. Essa história acabou virando não apenas um patrimônio meu, mas também o patrimônio dos leitores. E agora dos leitores brasileiros. É um tema que me parecia tão importante e com tal complexidade que eu não conseguiria abordá-lo. E foi precisamente quando meu pai adoeceu e eu me vi confrontado com uma questão de idade, com a pergunta se eu serei um pai ou não serei. Essa história sobre o que aconteceu a mim e a minha família e a sociedade argentina em um momento muito trágico do passado recente acabou se convertendo na única história que eu queria contar, a única história que eu podia contar. E isso é o livro. Você fala em algum momento do seu livro, um trecho que eu achei bem interessante, que os filhos são um pouco historiadores dos pais, né? Eles têm um pouco esse papel de contar a história dos pais ou prosseguir na história do que os pais fizeram ou foram, né? É isso que te motiva a escrever, que te motivou a escrever esse livro? Sim, existe um interesse pessoal que eu creio que todos nós tivemos em algum momento, de tentar compreender quem foram os nossos pais. Esse interesse é legítimo e nos alcança a todos de uma forma ou outra. Agora, esse interesse privado acaba virando em algum momento um interesse social quando a história dos nossos pais, em razão das circunstâncias em que viveram,
constituem parte de um relato social maior, parte de uma história nacional. É o caso de quem, como eu, é filho de ativista político, cuja história pessoal já não é mais apenas uma história pessoal, mas sim a história de um país. Nesse sentido, contar a história dos meus pais era uma forma, ou acabou se convertendo em uma forma de contar a história do meu país. Em um momento muito especial do meu país, no qual uma geração de uma enorme generosidade que não está apenas presente na Argentina nesse momento, mas também no Brasil, no Uruguai, na Colômbia, no México. Uma geração de uma enorme generosidade decidiu que estava disposta a tudo para mudar a sociedade. Inclusive, estava disposta a dar a sua vida. E milhares de pessoas fizeram isso, né? Sim, muitas pessoas em toda a América Latina perderam a vida. E o que pareceu uma derrota militar foi, na realidade, do ponto de vista social, um certo triunfo, já que as liberdades democráticas, de gênero e política que desfrutamos hoje são, em boa parte, resultado das batalhas que eles lutaram. Patrício, eu notei que no seu livro você usa muitas informações que eu chamaria de informações triviais, coisas de bula de remédio, um texto que você colheu na internet, um escrito achado num papel de um personagem, né, de um personagem real que virou fictício, né? Você acha que esse seu método de narrar tem muito a ver com os dias de hoje, onde há uma mistura esse mundo digital com o mundo analógico, essa confusão de informações que a gente recebe no dia a dia? Sim, é por aí? Absolutamente. Sim, absolutamente. Creio que há duas coisas. Em primeiro lugar, acredito que quando falamos a respeito de questões da história nacional dos nossos países, da história com H maiúsculo, tendemos a crer que a história foi feita só pelos grandes políticos do passado e pelos grandes textos do passado. Mas a história está conformada em boa medida por essas coisas, por notas, por rascunhos, por artigos de jornais e por percepções tão privadas que às vezes não se formulam de forma explícita. Também isso se constitui história. E o livro teria que dar conta dessas coisas de alguma forma ou de outra. Mesmo que o livro fale do passado, não precisaria ser um livro que parece ter sido escrito no passado. Poderia incorporar também a forma como lemos e escrevemos na atualidade, que é a forma como você disse bem, que conflui em um montão de coisas. Este mundo que não sabemos bem o que é, que chamamos de virtual, porque não sabemos se é real ou não, em que também estamos construindo nossa identidade, em que estamos produzindo discursos que têm certa importância. E o mundo real é esse, onde as velhas batalhas requerem novas armas para se darem. Nesse sentido, o livro tem como tema, aparentemente, o passado pessoal e o passado nacional, mas ele é, sobretudo, um livro sobre o presente, sobre o que fazemos com esse passado no presente e o que faz a geração a qual pertenço, com esse legado dos nossos pais, com o legado de uma geração que transformou a sociedade, mas não completou seu trabalho. Deixou para vocês algo que vocês não sabem exatamente o que fazer com o que está aí, né? Creio que é algo muito difícil de lidar. A generosidade e a nobreza dessa geração de latino-americanos que nos precede não se plasmou a geração a qual pertenço, que é uma geração que cresceu em meio à frivolidade da América Latina dos anos 1990, né? Uma década que talvez quem se recorda dizia-se que todos tinham direito de viver nosso sonho americano de sermos ricos e famosos e que basicamente tudo consistia nisso. O oposto, né, do que foi vivido pela geração anterior, né? É muito diferente, né? Absolutamente. Eu acho que essa diferença foi deliberada. Creio que a frivolidade
frivolidade, a ignorância sobre o passado em que fomos criados, era uma forma de superar os enormes traumas do passado recente. No caso específico argentino, o trauma do assassinato e o desaparecimento de 30 mil pessoas e o fracasso de um projeto político geracional. Creio que fomos criados, alguns de nós, convencidos de que, finalmente, a sociedade de mercado havia ganhado, porque, precisamente, não havia feito tudo. E a geração mais recente dos meus irmãos pequenos, os mais jovens na Argentina agora, e não só na Argentina, que reivindicam o legado político da geração anterior. Vemos sinais disso nas discussões, não somente políticas, mas sobre temas sociais, como o aborto, o direito das mulheres, em toda a América Latina. E creio que isso é um sinal magnífico de que os mais jovens podem ter entendido o legado dos pais de uma forma que a geração a qual eu pertenço não havia compreendido. Estão buscando outras bandeiras, né? Sim. Agora, voltando um pouco ao seu livro, Patrício, você diria que o que você faz aqui no Espírito dos Seus Pais Continua a Subir na Chuva seria uma autoficção? Eu posso chamar seu livro de uma autoficção? Ou você prefere não se classificar dessa forma? Quando eu escrevi o livro, a autoficção era um termo que praticamente não se falava. Era um termo praticamente desconhecido, usado só por especialistas em literatura e que constituiu uma boa forma de definir que nesse livro tudo é real, mas que está sendo contado com as ferramentas e os recursos da ficção. Com o tempo, o termo autoficção se popularizou, também em razão do êxito de livros como esse, e se converteu em uma espécie de gênero em si mesmo. Mas o escritor que eu sou e os escritores que me interessam vão ou vamos sempre contra os gêneros. O que funcionava como um bom guarda-chuva, abaixo do qual se abrigava esse tipo de livro, se converteu agora numa forma voluntária de desativá-lo política e efetivamente. Eu mesmo acabei renunciando à noção de autoficção. E agora mesmo eu creio que é isso que eu diria ao leitor brasileiro. Esse livro é o que você quer que esse livro seja. Deixa que o leitor escolha, né? Escolha o que ele quer desse livro, né? E que queira ser. Isso é uma coisa também muito do momento que a gente está vivendo, né? Essa relação do escritor com o leitor está muito mais próxima, né? Você concorda com isso? Sim, eu creio que nós escritores, com o tempo, temos aprendido que não importa tanto que digamos que o livro é, mas sim o que o leitor diz que o livro é, e sobretudo o que o leitor faz com o livro. Há determinados livros, quando se lê, que tem como finalidade fazer com que o leitor tenha um bom momento e que depois siga sua vida. E há outros tipos de livros que procuram se constituir numa ação e provocar ações. Esse livro pertence a essa segunda categoria. É um livro que pretende que o leitor, através da leitura do livro, pense ou discuta qual é a sua relação com o passado. Qual é a sua relação com os pais e como se posiciona política e sentimentalmente dentro dos debates dessa época? Você acha que esse passado que teve na América Latina, principalmente, né, de governos autoritários, isso aí moldou muito a literatura que se faz hoje? Moldou no sentido assim de influenciou o que se faz hoje? Eu acho que tem muitos colegas que estão escrevendo uma literatura deliberadamente apolítica. Mas é evidente que os escritores que a mim interessam e o tipo de escritura a qual eu pertenço, somos escritores que estamos abertos às influências e aos debates da nossa época. Creio eu que se uma pessoa está emocionalmente e intelectualmente viva nesse momento, de alguma forma vai refletir sobre as rivalidades, as polarizações e os enfrentamentos que se produzem nesse momento histórico. Você falou que hoje, em alguma entrevista que você deu, você falou isso, né? Hoje, onde quer que você vá, em qualquer lugar do mundo, você tem sempre dois polos, né? Sim. Você acha que isso aí, de certa forma, está impedindo, por exemplo, que as pessoas
possam dialogar? O diálogo está ficando mais difícil por causa disso? Sim, creio que estamos em um momento histórico no qual temos optado por um pensamento binário, que é próprio da forma em que pensam os computadores. Os computadores têm dois botões, um que diz sim e o outro que diz não. E quase todas as coisas que fazemos com os computadores consistem em aceitar ou recusar, cancelar ou continuar. Esse tipo de pensamento binário, eu creio que exerce uma enorme influência social, particularmente entre as gerações mais novas, e está condicionando o pensamento social ao ponto que a maior parte dos temas que se discute atualmente encontram as pessoas em campos completamente opostos, a favor ou contra. É precisamente nesse contexto que a literatura adquire uma função que é também política, devido ao fato de que uma das funções mais importantes da literatura é conseguir que sejamos o outro, que nos ponhamos na pele do outro. A questão da empatia, né? Se fala muito em empatia, né? Quando lemos Moby Dick, somos capazes de nos colocar na pele de um caçador de baleias norte-americano do século XIX. Quando lemos A Metamorfose de Kafka, somos capazes de imaginarmos que um dia despertamos convertidos em um horrível inseto. Quando lemos os textos clássicos, nos colocamos no papel dos narradores ou dos personagens. Narradores ou dos personagens. Mas, no entanto, o que mais se lê hoje em dia não é literatura que leva a isso, né? Você concorda que hoje o que se lê em massa é mais uma literatura que, na verdade, não leva a se pensar sobre isso, né? Ou é uma literatura muito fora da realidade, né? Ou então uma literatura muito consumível, rapidamente descartável, né? Sim. Isso não é um problema que tem acontecido? Sim, novamente, há uma polaridade, um pensamento binário na forma em que nos relacionamos com a literatura. Há uma literatura para passar o tempo e outra literatura para pensar. Veja bem, a mim interessa escrever e creio que interessa aos leitores que leem meus livros uma literatura que denominamos literatura para pensar. Uma literatura que obriga o leitor a se colocar na pele de uma pessoa que ele nunca imaginou ser. Jamás imaginou que iba a ser. E isso o obriga a compreender suas motivações e as razões por que esse personagem decidiu uma coisa ou outra. Nesse sentido, é uma literatura que contribui demais com a empatia e com a resolução dos conflitos. Que, mais do que uma literatura que passa ao lado dos conflitos e que pretende fingir que esses conflitos não existem. Creio que aí, nesse tipo de pensamento binário que vemos atualmente, há espaço para uma literatura que precisamente não ratifica os prejuízos ou as categorias pré-existentes, mas que os embaralha, o que contribui para que o leitor se pergunte, por que razão? Essa outra pessoa está pensando diferente de mim. Porque o que ela crê é diferente do que eu estou pensando. E o que diz isso sobre o que é essa pessoa e o que eu sou? Você, quando fala, você tem falado muito do leitor, eu reparo isso. Toda hora você fala do leitor, né? Nas suas viagens, o seu contato com os leitores, você acredita que o leitor hoje é um leitor diferente? O leitor atual é um leitor diferente? Creio que é difícil dizer. É difícil de dizer. Acho que é possível que os leitores não tenham mudado tanto. Não mudaram tanto assim. Não han cambiado tanto. O que mudou é a forma que lemos e também a forma em que nós, escritores, pensamos o nosso trabalho. Creio que a geração anterior, a geração do boom, por exemplo, estava habituada a um tipo de comunicação vertical com os leitores. O escritor era uma grande figura, inclusive uma grande figura política, que de tempos em tempos jogava migalhas de verdades a um público faminto delas. Hoje esse público está mais aberto a outras experiências. Exato. Né? Exato. Agora, creio que o que mudou é que alguns escritores imaginamos um diálogo com um público muito mais horizontal. Eu penso que meu trabalho, como uma forma de participar de determinadas discussões que acontecem em países onde meus livros são publicados,
Minha função como autor é animar essa discussão, mas eu não estou em uma posição de uma verdade inapelável, absoluta, que não possa ser submetida à revisão através do diálogo com o leitor. O leitor pode convencer-me de que a sua versão dos fatos é melhor que a minha própria. Você fala isso não apenas como escritor, mas como leitor também, né? Sim, absolutamente. Sim, absolutamente. O espírito dos meus pais continua subindo na chuva é um bom exemplo disso. É possível que a versão dos fatos que eu narro no livro não seja correta. E se ela não é a correta, o livro se constitui numa oportunidade, numa desculpa para se fazer um diálogo com o outro em que precisamente os nossos pontos de vista sejam discutidos e revisados. Não me coloco como um possuidor de uma verdade absoluta, mas sim ser o tipo de escritor que pretende dizer que verdades absolutas não existem. Acho que, afinal, a literatura existe para isso, né? Exato. No momento que ela afunila, ela deixa de ser literatura e passa a ser outra coisa, né? Não sabemos o que seja, né? Sim, é como se montar um quebra-cabeças. Uma vez que você monta o quebra-cabeças, ele fica bonito, mas já não serve. O escritor que me interessa, o escritor que eu mesmo quero ser, é o tipo de escritor que desmonta o quebra-cabeças e o monta de maneira diferente. Essa é a função dos escritores. Ou seja, é um livro que se permite várias formas de montar. Sim, assim é. Patrício Prom, obrigado por vir ao Casa das Palavras e aí sucesso na divulgação do seu livro aqui no Brasil. Muitíssimas graças. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva pra gente, o nosso e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619, é de graça. E se você quiser ver ou rever este e outros programas, entre no nosso endereço eletrônico câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima.